Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E o nosso convidado de hoje traz uma visão prática sobre IA, agentes de operação com foco em uso real nas empresas. Roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Léo Tristão e estou junto com o meu sócio e grande amigo Samir Caran para mais um episódio do Performa que Pode na CBN Campinas. E é isso aí, Léo. E hoje estamos recebendo aqui na mesa do Performa que Pode Alan Zeidler, CEO da All Integra. Muito bem-vindo, Alan. Falei certo o nome. All Integra. E a empresa All Integra. Obrigado, tá vendo? Boa, é bom que a gente fala duas vezes aí, para reforçar aqui é um mnemônico. All Integra, hein? All Integra, hein, galera? Seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado por ter vindo bater um papo aqui com a gente. Obrigado, Alan. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí passar um pouco do o que a gente está vivendo nesse mundo novo com a IA, né? Exatamente, que está revolucionando, né? Eu acho que o dia a dia de todo mundo, a gente pode dizer, será que já está... Uma pergunta, né? Será que todo mundo pode dizer que o dia a dia já está diferente hoje, em 2026, por causa da IA? Com certeza. Na verdade, se a gente pegar a IA mesmo do passado, antes desse boom, depois do ChatGPT, por exemplo, de 22, a IA ela já era muito utilizada. Por exemplo, você usa um Waze, você usa o próprio Google. Tá então, bom. ele já está muito dentro ali do nosso dia a dia, né? Depois de 2022, com as IAs que entendem a linguagem humana, que realmente o negócio evoluiu para outro nível. Boa, boa. Ô Alan, como que a gente poderia explicar para o nosso ouvinte, em termos simples, o que é um agente de IA? Porque hoje ninguém mais fala sobre IA sozinho. É todo mundo falando de IA agêntica, IA agente. O que é um agente de IA explicado para uma pessoa leiga? Aqueles agentes da Matrix, eu lembro do filme do Matrix, né? Quando aprende agente. Os gêmeos, né? Bom, na verdade, o agente de IA, ele é um executor de tarefa. Assim, Legal. se for resumir o que é Muito um bom. agente de IA, é isso. Então, ao invés de você apenas fazer uma pergunta e receber uma resposta, você dá uma tarefa e recebe Uma tarefa, resposta da tarefa, né? a tarefa feita. A tarefa Legal. realizada. Eu acho que a diferença exatamente. do assistente pro agente é isso. O assistente ele te dá uma resposta Exatamente. em texto. O agente ele já pode executar coisas. Dá um exemplo do que ele executa que te ajuda no dia a dia, por exemplo. Por exemplo, você pedir para ele limpar seus e-mails de manhã, para tirar e-mails que tem a parte de spam, mas normalmente Sim. fica uma série de e-mails ali. Sem dúvida. É uma tarefa que um agente pode fazer facilmente. Boa. E inclusive, a vantagem dos agentes é porque eles têm o feedback ali que você vai treinando eles e eles vão ficando melhor. Então, se você tem ali um e-mail que você fala para ele, não é mais para receber esse tipo de e-mail, pode marcar como lido. Na próxima vez ele já vai... aprende. Ele aprende. E ao contrário também, se ele limpar um e-mail, Exatamente, classificar errado, exatamente, você vai exatamente. treinando ele. Muito bom. E conta pra mim, assim, hoje, o que você mais tem usado do ponto de vista de agentes? O que você mais tem usado do ponto de vista de coisas que te ajudam no dia a dia? Bom, eu sou suspeito para falar porque hoje o meu dia é 100% orientado a IA. Desde a minha alimentação até as tarefas e compromissos que eu tenho são todos feitos com inteligência artificial. Sua alimentação. Até a alimentação, na verdade, a alimentação é interessante, porque dependendo da hora do dia, ele me informa o que eu tenho que comer. Caramba. E, por exemplo, hoje eu estava na rua e eu falei, eu não tenho amêndoas aqui para comer, o que eu como? Aí ele te dá a dica ali do que você pode comer, comprar no posto e tal. Então, Você criou um agente para isso. é um assistente, Uhum. assim, ele é um agente porque se eu pedir para fazer alguma coisa, ele faz. Por exemplo, quando eu fui comprar as marmitas, ele acessou o site e escolheu as marmitas para mim e eu só paguei, né? Caramba. Então, é um assistente e ele acaba virando um agente porque ele executa também as coisas que eu posso pedir. Então, por exemplo, essa parte do e-mail é uma das coisas. Na empresa a gente usa bastante para geração de código, revisão, enfim. Então, a tendência é que isso chegue para todo mundo, né? Porque realmente, de fato, ajuda. Então, aquele estresse que a gente tem de tarefas que você tem que lembrar, os agentes eles vão tirar esse peso das suas costas de você ter que ficar lembrando as coisas. Então, e você vai treinando e ele vai melhorando, né? E o que você acha que hoje ainda é a principal barreira para isso estar na mão de todo mundo, vamos dizer assim, desse nível, né, de tecnologia? Você falou que logo chegue para todo mundo. O que falta para isso?
o que eu vejo, Samir, é que o pessoal ainda tem medo da IA. Assim, as pessoas acham que a IA é muito distante do dia a dia hoje. Ah, não, é muito novo, eu não quero saber esse negócio de IA. As pessoas, às Tem vezes, mais risco. simples possíveis. Pode ter risco, tem medo. Você pode usar a IA para... Você vai mandar um currículo de trabalho, por exemplo, você acessa ali e pede para a IA ajudar. Você manda o seu currículo e pede, pô, analisa o currículo para mim. O que eu posso melhorar aqui? Então, eu uso muito para documentos, né? Então, uma coisa interessante da IA é que, por exemplo, você pode perguntar para... Você faz um trabalho inverso. Você fala assim, o que você precisa saber para me ajudar a fazer o melhor currículo possível? Boa. Né? Excelente dica. Essa é muito boa. Exatamente. Muito E aí ela vai te trazer as perguntas, você pega aquelas perguntas, responde, devolve para ela, ela vai fazer o currículo para você sem você não precisa nem mandar o currículo. Ou você pode mandar o seu e pedir para ela ajustar. Então, assim, eu acho que o que falta para isso chegar no dia a dia é, primeiro, as pessoas perderem o medo, porque se elas não perderem o medo, não adianta a tecnologia que chegue que as pessoas não vão usar. Né? E eu acho que falta um pouco, assim, na parte de tecnologia, facilitar um pouco a vida. Aí você chegou onde eu ia... Como fazer isso? Porque esse agente que eu uso, houve um trabalho técnico para preparar isso para funcionar. Sem dúvida. Né? Então eu acho que é um pouco disso. Assim, a galera perdeu o medo de começar desde já a usar. Então, assim, o mais fácil que tem, chatgpt.com, você só lá faz a conta sem medo, começa a brincar lá, faz pergunta, eu trabalho com não sei o quê. Esse exemplo do currículo é o melhor exemplo que já pode dar uma entrada ali, principalmente quem estiver procurando emprego, né, e quiser saber ali o que o pessoal do RH vê nos currículos ali que eu posso, né? Então eu acho que é o medo, e aí esse medo aí o pessoal começando a usar, com o tempo os agentes de assistência, né, eles vão começar a ficar mais viáveis pro dia a dia, para as pessoas não tecnologia, né? Esse ponto Legal. que ele trouxe, Samir, muito da gente de TI facilitar as coisas. No início da internet, você lembra como é que era para mandar uma mensagem? Era tudo baseado em comando de DOS. Né? Você ia fazendo as transmissões, ou seja, você conseguia trocar mensagens, mas você tinha que ter um conhecimento técnico para fazer isso. Tá bom. IA tá nesse nível, né? Você consegue fazer as coisas. As coisas um pouco mais avançadas. O simples, beleza, todo mundo vai conseguir fazer. Mas as coisas mais avançadas realmente ainda dependem... Criar um agente, ainda nem todo mundo ainda depende. sabe. Por mais que o ChatGPT e fazer um conversacional ali, perguntar por mais ao que o chat. N8N seja intuitivo, fácil de usar e etc., ele demanda ainda um certo conhecimento técnico que nem todas as pessoas têm. Eu estava dando uma olhada numa estatística que foi compartilhada comigo. A gente que está na área de tecnologia, a gente está meio que numa bolha de uso de inteligência artificial, né? Sim. Porque no mundo, na real, mais de 80% das pessoas ainda não tiveram contato com inteligência artificial. Total. Mas é um medo. Porque acha que é coisa de tecnologia, que é de quem é de distante. tecnologia, Isso. e não é. Exatamente, né? Agora, realmente, a gente está numa região a gente está num país, tudo bem, apesar do Brasil não ser um país de primeiro mundo. Tem muitas assimetrias, mas a gente tá numa... O Brasil é um país muito assimétrico, mas o lado da assimetria que tem acesso às coisas, tem acesso a muita coisa, Sim. como se fosse um país de primeiro mundo. Sim, né? perfeito. E a gente tem um bom histórico de uso de tecnologia aqui no Brasil. Então, a gente acaba estando permeado por pessoas que usam. Mas a dica que a gente dá pros ouvintes é usem. Pelo amor de Deus, usem, porque você vai colher muito benefício e não é nem curto prazo, é imediato. Imediato. Né? Eu queria explorar um pouco mais a parte agêntica, que eu acho que é mais recente também, né? Quando você deu alguns exemplos muito bons de, cara, ele me ajuda a executar tarefas, a limpar e-mails, a criar um plano de exercícios, porque como é que você usa isso, ou quem está nos ouvindo aqui, você acha que poderia usar no dia a dia, por exemplo, para ajudar a organizar a sua rotina, ou para ajudar, você me deu um exemplo na prévia, a gente está falando, por exemplo, lá do casamento, por exemplo. Sim. Cara, vou num casamento, Exatamente. onde que era? Em Búzios. Em Búzios, tá. Como é que as pessoas Belo poderiam casamento. usar... me convidem. Belo Como é que as casamento. pessoas poderiam usar para criar, por exemplo, esse tipo de rotina e realmente se tornar pessoas mais produtivas hoje com a IA agêntica? Hoje, a IA agêntica, em um modo assistente, ainda vai levar um tempinho ali para chegar, o pessoal começar a usar por conta da complexidade técnica. Tá bom. Então, eu acho que é bom que as pessoas comecem a usar
as conversacionais, como o GPT e tudo mais. Inclusive, só fazendo um parêntese que vocês comentaram do brasileiro usar, o WhatsApp está em 99% dos aplicativos de celular. Boa. Por que a pessoa não vai e Tem baixa o chat Meta AI GPT? ali. Tem o Meta AI, você pode usar dentro do WhatsApp Exatamente. também. O meu celular, daqueles 4 ícones de baixo, um deles é o chat GPT. Da hora. Porque é rápido. Aham. As pessoas precisam lembrar de usar. E usar. Porque quando começa a aprender a usar, você vai... como tudo na vida, você vai pegando as manhas. Você fala, pô, eu perguntei desse jeito, não funciona. Assim funciona, né? E aí, quando você entra no agente, porque o agente, ele precisa ser treinado. Sim. E para você treinar, você tem que saber treinar. Tá bom. Então, por exemplo, esse caso do casamento, eu mandei o convite de casamento, a imagem do convite de casamento para ele. E aí ele fez as tarefas todas que eu precisava para ir ao casamento. Falou, você vai ter que ter hospedagem, você vai ter que comprar presente, você vai ter que separar a roupa, você vai ter que se deslocar, porque a gente está em São Paulo, vai ter que ir para o Rio. E ele fez as tarefas, eu falei assim, tá bom, beleza. Só me lembra na segunda quinzena de março. Insere na minha agenda essas tarefas. Me lembra dia 20 de março, que depois... E acabou. Eu não preciso mais me preocupar. Lá em março, lá ele vai levar e falar, beleza, agora manda esse site que eu comprar as coisas. Mas assim, já acabou, já tirei aquele peso da minha cabeça de se preocupar. Imagina, você chegar no dia 15 de maio, o casamento, aí compra passagem, tá tudo caro. Então assim, os agentes, a principal tarefa deles ali, dos agentes assistentes, é a gente auxiliar nessas tarefas, né? E tem muita coisa que dá para fazer, porque você pode integrar os agentes, eles têm as ferramentas, né? E aí você pode integrar com as ferramentas da sua casa, as ferramentas que você usa, o seu e-mail, o seu computador, você pode integrar com tudo ali, né? Então, se eu quiser treinar um agente, eu não, né? Mas assim, alguém que está ouvindo aqui ou que tem um conhecimento mais técnico, você falou de revisar um currículo. Legal, revisar o currículo é o assistente conversacional. Sim. Agora, você poderia perguntar para o seu agente, por exemplo, agora me ajuda a arrumar um emprego. E ele buscar, por exemplo, vagas com o seu perfil, já fazer as inscrições por você. Você acha que já está disponível isso? É algo que está distante, está perto, está longe? Não, está perto. Inclusive, é um assunto bem interessante porque... Quando a gente fala um pouquinho mais técnico do SEO, né, que é a otimização de sites para a internet, já está tendo um papo sobre o SEO voltado para AI. E aí envolve melhorias que os sites têm que ter para atender os agentes de IA. Para conseguir conversar, para a gente conseguir navegar lá dentro. Vamos exatamente, assim. Porque assim... Legal. Os sites, eles não estão preparados para isso. Então, por exemplo, o lugar onde eu compro comida, o site é meio básico, e a IA conseguiu entrar lá e navegar. Conseguiu fazer um crawler eficiente. Conseguiu ler. Mas os sites não estão preparados para isso. Com o tempo, isso vai ficando preparado. Até as empresas vão se preparar para receber o contato dos agentes como agente. Como não clientes, como crawler, por como exemplo. clientes, né? O crawler que a gente fala é o robô que ele entra no site e tenta... Ele se passa por um humano, né? Só que os sites não estão preparados para isso, inclusive às vezes nem deixam. Tem esse ponto. Tem aqueles CAPTCHA, né? Que serve para isso. Prove que você é um humano. Onde tem gatilho? E às vezes o site detecta uma navegação serial e ele vai lá e bloqueia. Exatamente. E você entende então que a tendência, olha, interessante essa tendência, né? Vai ser reverso. A gente vai... Hoje os sites evitam esse tipo de navegação agente. Eles vão ter que estar preparados para receber os agentes, porque senão eles vão perder clientes, né? Exatamente. Nesse exemplo da busca de currículo, existe já até algumas coisas que você pode fazer no site para que você receba uma comunicação de alguém que está usando o ChatGPT e ele ali por trás, ele acessa o site, ele vê que tem nesse site uma ferramenta para mandar o contato, por exemplo. Então você está ali, você está no ChatGPT falando com ele. Esse exemplo do currículo que você falou, Samir. Eu tô ali com o meu currículo, já anexei o currículo no ChatGPT, já discuti com ele, ele melhorou o currículo. Fala assim, agora me ajuda a procurar os lugares. Aí ele vai achar lá o site Aí vamos supor, o site que não tiver isso vai ficar para trás. Porque vai deixar de receber clientes. O site que recebe esses currículos, ele vai começar a estar preparado para as IAs. E aí numa dessa que o cara tá usando o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, o pessoal tem muitas ferramentas, né? A própria ferramenta vai poder mandar o currículo dele, porque o site já está preparado. Muito sensacional. Bom, gente, vamos fazer uma pausa rápida, mas segura aí que o papo continua logo depois do intervalo. Valeu! Performa que pode na CBN tem o oferecimento Performa IT, o futuro hoje.
Estamos de volta no Performa que Pode na CBN Campinas, hoje com Alan Zeidler. Alan, a gente estava falando no primeiro bloco aqui sobre a agêntica, né? Sobre como os sites têm que se preparar para receber os novos clientes inteligências artificiais. Sim. Do ponto de vista de e-commerce, né? Varejo, venda, quem tem hoje um pequeno varejo, uma loja no Mercado Livre, como essas pessoas podem se beneficiar da inteligência artificial para vender mais, por exemplo? Existe uma série de benefícios que você pode utilizar, né, com a inteligência artificial, como, por exemplo, vou dar um exemplo real, né, de cliente nosso. Normalmente você cadastra o produto, como você é dono do estabelecimento, com um nome técnico, né, do produto ali. Uhum. Você pode muito bem pegar aquele produto e falar assim, me dá 10 opções de nome de como as pessoas procuram aquele produto. Então, Legal. por exemplo, você tem ali uma arandela, né, uma luz ali, e tá com o nome técnico. Aí você fala assim, me dá 10 opções de nome para essa arandela. Aí você dá até a foto lá para ele e fala assim, aí vai colocar assim, arandela preta, medieval, de parede. Uhum. Então, com nomes que as pessoas vão procurar. Legal. Né? Então, isso te dá muita ideia ali de nomenclatura que você realmente vá colocar o nome do produto como as pessoas procuram. E você pode pedir para ela fazer isso. E você pode pegar um monte de produto, manda tudo e fala assim, me dá 10 opções de todos esses produtos aqui. E aí você manda ela Já ela fizemos fazer um isso. projeto assim uma vez. Com um cliente bem legal. Você pode, por exemplo, melhorar as descrições do produto. Você manda uma foto ou várias fotos e pede para ele extrair as descrições e ajudar a melhorar. E aí você junta a descrição com os dados da sua empresa ali, né? Que você tem ali, né, o seu valor agregado como empresa, né? Enriquecimento do cadastro. Enriquecimento. A palavra, é essa palavra, o enriquecimento. Então, assim, tem muitos benefícios ali para você também fazer a extração. Como a inteligência artificial hoje ela entende o ser humano, você pode pegar, por exemplo, as dúvidas dos clientes e transformar aquelas dúvidas Olha que legal. na descrição do produto. Nossa, Então a boa pessoa ideia. não vai fazer pergunta de novo, porque já teve tanta pergunta sobre aquilo e você juntou aquelas Essa perguntas ideia é e... massa, É hein? maravilhoso. Não, porque às vezes você entra no Mercado Essa Livre ideia lá, é muito legal. você vê a mesma pergunta feita 459 vezes, né? O pessoal não deu nem E o uma linha trabalho lá em cima resolveria o problema, de né? ler, às vezes, uma linha, e às vezes você vê que o vendedor não tem nem tempo Sim. de ficar Exatamente. vendo e melhorando, porque imagina que tem um catálogo gigante de produtos, agora você pode colocar uma IA para fazer isso. Ver as principais perguntas e... A gente, cliente, também é dureza, né? Tá escrito lá em cima no anúncio desse tamanho. Somente 110, as 3 primeiras perguntas. Tem 220? Exatamente. Tá escrito com a letra desse tamanho aqui, assim, ó. As 3 primeiras perguntas são iguais. Tem 220? Não dá, né, bicho? Mas aí pode ter a IA que Haja IA vai que- ver que vai ver você perguntando 220 e vai falar, olha, esse anúncio não, mas esse aqui é o link do 220. Boa. Isso é legal. Isso é legal, né? Então tem bastante coisa assim que o céu é o limite. Eu acho que as pessoas têm que mudar um pouco o mindset, né? A forma de pensar sobre a IA e inverter a pergunta assim, o que me dá trabalho ou o que eu gostaria de fazer e tentar usar na IA. Legal. É mudar a cabeça, né? Mudar Você fala assim, o isso aqui me dá pensamento. trabalho. Uhum. Dá pra fazer com a IA? Eu sou assim hoje. Dá pra fazer também. tudo? Dá pra fazer com a IA? A gente fala um pouco sobre o pensamento AI first, que significa, né, colocar IA primeiro na sua jornada de raciocínio, né? Exato. Hoje a gente vai lá, tenta, faz uma tarefa e está acostumado a fazer do mesmo jeito. E quem começou a usar IA, até às vezes depois de tentar, fala assim, pô, deixa eu ver. E aí eu vejo pessoas que já conseguiram fazer essa inversão. Antes de tentar fazer a tarefa, fala assim, não, peraí, como é que a IA resolveria isso? Exatamente. Tem um monte de post-it na parede que a gente roda, fez uma aula, né? Eu vou lá transcrever um por um. Não, peraí, se eu bater as fotos aqui, será que ela pode fazer um resumo para mim? Sim. Né? E nem todo mundo acho que colocou isso nas suas tarefas do cotidiano, né? Uhum. Eu acho que isso casa muito bem quando eu falei da questão do currículo, porque existe até um termo chamado, né, meta prompt, que é você usar a própria IA para fazer os prompts o para prompt usar na que IA. vai fazer O prompt. prompt que vai fazer prompt. Nossa, O que é isso? muito louco. Porque, na verdade, assim, por mais que a gente domine o assunto, e aí eu vou trazer para minha experiência técnica, eu sou um cara que vem de segurança da informação, que entende muito de infra, sou um cara bem nerdão mesmo. E mesmo assim, já aconteceu de eu precisar fazer coisas técnicas que eu saberia como eu faria,
e você vai na IA e fala assim, ó, eu preciso... Porque assim, você vai dar o problema para ela. Isso. Você não vai discutir a solução, solução. porque às vezes nem a sua solução é melhor. Então já aconteceu de eu dar um problema e ela me trazer 10 opções, 4 eu sabia. E 6 eu não sabia. E você acaba fazendo um mix, assim, ó. Isso, A1 exatamente. O A1 não funciona pra mim, mas, pô, a ideia da 5 é sensacional. Do ponto de vista técnico que você está falando, e a gente vê isso acontecer lá na empresa, o que está acontecendo é que hoje todo mundo faz um pair programming. A real é essa. Né? Você tem um cara tão bom quanto você discutindo contigo. Colega de trabalho, Isso, vamos chamar assim. Um assistente, né? Discutindo contigo, pô, esse caminho é bom, esse caminho não é. Porque numa dessa de 3 saídas, normalmente o que vai acontecer é isso. A gente não vai para nenhuma das 3. A gente vai fazer um merge dessas ideias e ter uma quarta que é melhor ainda, né? Isso é muito bom. Ô Alan, voltando um pouquinho a gente falar de e-commerce, né? Nos últimos, a gente veio aí, 22 eu vou deixar de fora, porque a popularização da Gen AI surgiu, foi bem no finalzinho, o ChatGPT foi lançado, se não me engano, em novembro, né? Novembro de 22. Então a gente teve aí 23, 24 e 25, já são 3 anos, né? E você tá dentro do e-commerce, e e-commerce é algo extremamente relevante hoje para a economia mundial, né? Falando de Brasil, né? Na tua visão, o que mais mudou no e-commerce brasileiro nesses últimos 3 anos? Bom, o e-commerce do Brasil, ele demorou um pouco para embalar, assim, né? Se a gente voltar um pouco para trás, né? Mais do que 3 anos. Mas eu acho que no pós-pandemia, a gente passou por um período onde as pessoas realmente acostumaram a comprar online. Beleza, né? faz por conta todo da sentido. pandemia. Exatamente. E isso gerou um aquecimento muito grande no mercado de e-commerce. E quando você gera um aquecimento do mercado, os varejistas começam a ver que eles não podem ficar fora daquilo ali, né? E quando você acaba tendo mais varejistas, você tem mais soluções que vão aparecendo no mercado, e aí juntou com a IA, e a gente hoje já tem bastante solução para ajudar os varejistas ali esse exemplo mesmo que eu dei ali dos nomes e tudo mais, justamente para que os varejistas consigam mostrar os produtos exatamente como os clientes estão procurando, né? Então, assim, eu acho que o que mudou com relação a esses 3 últimos anos, eu acho que teve um impacto muito grande da pandemia por conta do costume do pessoal comprar, Sim. né? E aí teve também a questão da melhoria de atendimento, essa Melhoria questão da eficiência logística. Exatamente. Então, eu acho que basicamente isso, assim, né? A gente ainda, infelizmente, está um pouco atrás dos Estados Unidos com relação a essa... Eu te fiz a pergunta, era aí que eu ia chegar. Eu sou um eterno otimista, né? Mas eu percebo que nos últimos 3 anos, os nossos concorrentes de fora, eles estão incorporando novas ferramentas. Eu não estou falando só de IA, não. IA também. Novas ferramentas, incluindo IA, numa velocidade maior do que a gente aqui. Eu não sei se... que ferramenta? Eu sinto muita diferença, por exemplo, hoje, quando eu tento comprar alguma coisa na Amazon, me parece algo mais fluido, tá? E é uma coisa empírica, tá, Samir? Eu não tenho como... Não, eu entrei no código na linha 1100, claro. né? É algo empírico. Experiência. É mais fluido eu comprar, por exemplo, na Amazon, tá? Do que num e-commerce nacional. Eu não quero falar nomes para não quero prejudicar ninguém. Então, é uma sensação que eu tenho. E muito ligado a isso, sabe? Parece que buscar é mais fácil. Parece que o acesso ao produto que eu quero tá mais óbvio, né? Então, eu tenho... E o que a gente tem feito é tentar incorporar essas nuances nos projetos que a gente desenvolve, né, para os nossos clientes. Eu não sei se a gente ainda se vê como o fato logístico pra gente ainda é um problema tão grande que a gente ainda fica muito focado em resolver esse problema. É uma pedra grande, né? Que talvez tenha um foco muito esse maior. Problema físico, porque o digital, tudo bem, ele não tá 100%, mas a gente pode dizer que ele tá 90%. Ele tá 90%. Melhorou. O desafio logístico, ele já é mais complicado. O desafio logístico nosso já é mais complicado. Foi a primeira vez, semana passada, eu comprei um produto que chegou no mesmo dia, cara. Ah, não, tem algumas coisas que são bizarras. Eu fiquei, assim, eu comprei, era 11 da manhã, chegou às 7 da noite. Isso é o próprio vendedor que entrega, não é a loja, né? Que, na verdade, assim, quando a gente está falando de marketplace, e isso é uma das coisas que também foi facilitada, né? A parte da logística, como a gente tem esse problema no Brasil,
passou uma parte dessa logística, principalmente se tiver só um first mile, por exemplo, né, que saiu dali e vai direto para o consumidor ali na região, isso já é uma facilidade, porque acaba que não precisa passar por todo aquele trabalho logístico da empresa. E o vendedor... Já aconteceu com um cliente meu também. Uma cliente fez uma compra 11 horas da manhã e aí ele saiu para almoçar, 12h30, e levou o produto para a mulher. Falou que a mulher ficou pirada. Ela comprou 11 horas, 12h50 estava na casa dela. Uau. E isso dá para amarrar ali com a IA, porque assim, agora que a IA ajuda a fazer software, a gente tem uma tendência a ter mais serviços logísticos, porque as pessoas que poderiam pensar em soluções vão ter a IA ali para facilitar e acelerar esse processo das novas soluções. Né? Legal. O Alan, a gente tá terminando aqui essa nossa primeira meia hora na CBN. Eu queria te fazer uma pergunta. Você, como CEO da Alintegra, entende muito, está muito inserido nesse mercado de e-commerce. Na tua opinião, qual é o tipo de retrabalho que mais atrasa uma operação de e-commerce, o que mais afasta uma operação de e-commerce de uma eficiência completa? Bom, eu acho que a parte de... A própria gestão de estoque já é um desafio, né? Porque você tem que ali comprar um produto e prever se vai vender ou não, isso já é um desafio. A organização da logística, dependendo do tamanho do time, porque às vezes se é uma loja pequena, uma loja física pequena, o dono tem que se virar, então é importante que tenha uma solução ali que você consiga já emitir ali as etiquetas e facilitar o trabalho do pick and packing, né? Legal. Para acelerar a logística, porque isso se você gasta tempo. E se você perder o tempo, ali, você toma uma punição e o cliente fica chateado de que chegou atrasado. Né? E um erro ali é crucial, fatal, né? Porque vai te gerar um custo logístico absurdo, né? Exatamente. O cuidado do envio do produto é uma coisa muito importante, porque te gera o estresse de receber de volta o produto e a chateação do cliente ficar revoltado. Pode ajudar aí, né? Vou sempre trazer o temperinho da inteligência artificial. Será que um dia... Assim, a gente já tá vendo, não tô falando da Amazon, que tem lá mais não sei quantos milhares de robôs já trabalhando no armazém. É o case fora da curva. Aqui pro cidadão comum, que tem uma pequena loja, que tá vendendo online, será que a IA pode ajudar também nesse trabalho físico, logístico, de conferência? Como é que você enxerga isso? Hoje, quando a gente ainda tem... Hoje a maior limitação do uso da IA no ambiente físico, ela é óbvia, né? A gente não tem os robôs, assim, tirando, como você explicou ali, a Amazon, que tem aqueles robôs de chão ali. Isso não tem como resolver. Mas, por exemplo, a IA poderia pegar os pedidos e organizar por tipo de produto ou região, ou, por exemplo, pegar uns produtos que podem ser entregues no mesmo dia e separar com mais facilidade, né, legal. Botar ali, os primeiros produtos, esse aqui você bota de um lado, esse aqui bota do outro. Ou se eu pegar uma câmera e filmar ali, por exemplo, ele poderia conferir para mim e falar assim, olha, tá certo esse pedido, né? Vê se eu... Exatamente. Se eu hoje tem um pouco dessa tal. questão de tirar o código de barra. Código de barra, tá que bom. ele já identifica se o produto que está sendo embalado é o produto que foi comprado. Mas realmente, hoje eu acho que o maior ganho da IA mesmo, essa IA nova, né? Porque a IA normal, a IA tradicional, ela já foi muito utilizada naquelas questões de indicação de produto e tudo mais. Alan, vamos mudar um pouco de assunto agora? Você veio, a tua carreira se desenvolveu durante muito tempo na área de segurança da informação, né? Que é uma área, diga-se de passagem, fascinante, né? Cara, quando uma empresa começa a usar IA internamente, né? Então ela tá lá dando os primeiros passos e etc. Qual é o primeiro risco de segurança que normalmente a empresa negligencia ou subestima, né? Dados sensíveis, né? Mandar aquele monte de PDF de botar senha com o salário de todo mundo. Dados financeiros, solta tudo lá dentro, não sabe para onde está indo. Nossa. Essa é a maior preocupação. Credenciais, uso de credenciais ali dentro dos prompts é uma preocupação muito grande também das empresas. A preocupação dos modelos. Senha no prompt? É porque às vezes pode copiar algum pedaço de código, alguma coisa que tem ali, ou sei lá, fez um script ali sem querer, enfim, pode acontecer. Só que assim, existem, pelo menos as empresas grandes de IA, dizem que aqueles dados que são utilizados, eles não são usados para treinamento. Sim.
O que é uma coisa boa, mas você não sabe o que está passando ali no meio do caminho, né? Tá. Então acho que a maior preocupação é essa, assim, é dado sensível utilizado na IA. Por isso que as empresas estão tomando muito cuidado ali com ferramentas intermediárias entre a LLM mesmo ali no meio do caminho para poder travar esses dados sensíveis, porque não precisa ser só credencial, pode ser credencial, e-mail, telefone, CPF, Sim. enfim. Uma base de clientes que E qual subiu é o- já gera um problemaço. E qual o maior cuidado, então, que você recomenda com uma empresa que esteja nesse estágio de começando a dar os primeiros passos que ela deveria tomar antes de liberar, por exemplo, IA generativa para todo mundo? Eu acho que as empresas elas têm que pensar no uso da IA como empresa. Não é pegar permitir que os usuários utilizem um plano grátis do ChatGPT ou da Perplexity ou de qualquer ferramenta de IA, porque os próprios planos gratuitos dizem que usam os dados para treinamento. Você até tem como desativar, mas será que o pessoal vai ver mesmo que dá para desativar ali? Ele vem por padrão ativo. Então acho que as empresas elas precisam se preocupar em levar a IA como empresa. E aí tem os guardrails, tem a parte de observabilidade, que é saber o uso, como Quem é que está tá sendo usando, feito, quem está com quem usando, que tá como está usando. usando. E até a parte de alta disponibilidade também, porque se a IA começa a ser utilizada... Se eu não me engano, hoje teve um problema no cloud. E até foi uma brincadeira no grupo, falou assim, 50% da produção mundial está parada. E aí, aonde que eu quero chegar? Programadores pararam de codar. Era, Não, mas era a brincadeira que o pessoal fazia quando aquele site Stack Overflow? o Stack Overflow Stack saía do ar, né? Overflow, Ó, tá todo mundo parado, né? Mas, por exemplo, quando você faz... viu que caiu o uso do Stack Overflow? Tipo Não, assim, acabou, né? 95%, tipo assim, Acabou. zerou. Acabou. Incrível, né? Você vê, ó, a gente nunca falou disso, mas você vê um negócio que foi disruptado à toa. Isso. Ele tava lá um dia, bonito, era o site mais utilizado da comunidade técnica. Não, foi Hoje do ele nada. praticamente morreu. Foi um negócio totalmente disruptado pela IA. E aí, como as empresas têm que levar isso como empresa, existem alguns cuidados que tem que ter, e a alta disponibilidade é um deles, porque a partir do momento que você está usando aquilo no dia a dia dos desenvolvedores, uma IA fora do ar vai te dar punhação, porque realmente vão parar de trabalhar, as pessoas vão tender a nem querer mais fazer código, né? Então, e aí tem ferramentas que elas fazem o switch automático dos modelos, né? Então, você tá ali, o melhor modelo é o da Anthropic. A Anthropic você Engasgou, joga passa para pro o OpenAI, Tá. entendeu? Então, Esse seria um ponto, vamos dizer assim, de redundância, vamos chamar Uma assim. Se sua redundância. operação estiver dependendo disso, não dá para botar toda a operação em cima de um ponto único de falha. Né? exatamente. Tá. Até também tem a questão de você fazer com uma e revisar com outra, né? Também legal. tem um pouco desse... Fazer o code review do outro lado. Exatamente, para você poder ter duas visões ali diferentes, né, do que está sendo colocado. Até elas não começarem a combinar, né? As duas, assim, a resposta, conversar. E aí, vamos enganar? É legal que os modelos em si, eles cada um tem uma pegada, né? Sim. O pessoal tava brincando que fazer código com a Anthropic é como programar com o seu melhor amigo, e fazer código com o Codex da GPT é como se fosse aquele sênior turrão. Que legal, sério. Galera Pelo menos percebeu nesse último modelo que saiu, eu vi Tá. o pessoal comentando no grupo isso, eu achei engraçado. Mas eu acho que é isso, as empresas têm que levar a IA como mais um produto corporativo, e não como, pode usar o ChatGPT aí. Entendi. Né? É que o primeiro movimento que ocorreu, de novo, semelhante, a gente faz muito paralelo sobre a adoção da internet, porque foi mais ou menos isso. A adoção da IA, salvo questão de velocidade, ela está seguindo o mesmo caminho que foi a adoção de internet nas empresas, né? Primeiro começou com o uso de pessoas em casa, aí essas pessoas foram trazendo o benefício para dentro da empresa, até que todo mundo começou a usar. Eu não lembro no passado, porque aí eu não estava no mercado de trabalho ainda, né? Como é que foi a adoção dessas ferramentas de produtividade, sabe? O Word, Excel... Não, eu vou te contar uma coisa, óbvio, não vou falar a empresa, Aham. mas eu já vi nessas andanças logo lá atrás no início, cara, empresa que não era incomum ter software Windows, Office pirata. Não, calma. Você pode ter sido vítima de pirataria. Lembra Você lembra do aviso? Que o Windows, a Microsoft, para ser polida, não falava que você instalou um software pirata. Você pode ter sido vítima de Isso. pirataria. Não, Eu comprei um software pirata! Eu já vi empresas que foram Vou lá tirar vítimas de satisfação. pirataria, então, Cara, e isso... Mas, não sei se Então. você chegou a ver, mas, cara, Não, foi sim, várias. sim. Que assim, a galera, puta, não vamos gastar dinheiro com isso não, vai lá e compra
hoje em dia é impensável. Impensável. Né? Todo mundo entendeu que, cara, o benefício das ferramentas E aí, corporativas quando- de produtividade. IA talvez é isso. Não estou dizendo que não existe mais, não tem como ser não tem como pirata, mas você piratear, tem o free, né? Não, já lá tem de graça, né? Que era mais ou menos fazendo uma analogia também com o que era lá atrás. Cara, mas o free tem as suas restrições. Mas no né? Você nosso- não tem suporte, você não tem observabilidade, você não tem segurança. Então acho que talvez fazendo uma analogia é isso, né? Hoje quem acha que usar qualquer IA que está aí disponível gratuita para um uso profissional, dadas as devidas proporções, seria como se fosse lá atrás, em 95, 96, quem não queria, achava que pagar para ter um Office, por exemplo, era um absurdo. Era um entendeu? absurdo. Aí esse fato, a gente, de novo, a gente está numa empresa de tecnologia, as coisas funcionam diferente, né? Pô, a gente saiu na frente de pesquisar, entender o que era e etc. Cara, mas não incomum, eu tô conversando com amigos, né, que falam assim, cara, impressionante, um funcionário meu chegou com um modelo que ele fez na casa dele e matou a tarefa que ele levava 8 horas, ele ficava um dia para fazer um fechamento, ele tá fazendo em 15 minutos. É isso aí. Aí desperta no empresário aquela, cara, eu preciso disso aí. Né? A hora que o empresário vê que o negócio gera dinheiro, óbvio. gera resultado mesmo, Resultado. realmente vira a chave. E eu vou te falar que eu me aprofundei muito mais, principalmente na parte de desenvolvimento, quando eu perdi 2 desenvolvedores quase que um mês e outro mês, né, 2 meses seguidos. E aí eu falei, pô, aquele saco de ter que contratar, né? Que é sempre uma porrinhação, né? Sim, Por mais que você sim, é um tenha processo- ali o é um job processo description, muito tudo difícil, pronto, é um processo é muito muito difícil. chato, enfim. Aí eu tava assistindo, eu sou um consumidor de YouTube, né? Principalmente acompanho muita coisa lá de fora, e eu vi os caras usando, eu falei assim, pô, isso aí Será? funciona assim mesmo, cara? Porque assim, o grande problema Você é que... diz de programar com IA. Mas eu vou explicar qual era o problema. O nosso software ele é muito complexo. Tá. São, sei lá, 150 componentes, não sei o quê. Aí eu Uhum. ficava pensando, pô, como é que eu vou pedir pra ela fazer alguma coisa e tem que ler todos os componentes e tem tudo que mais? explicar tudo, Tudo. toda hora. Então eu sempre pedia pra fazer bloquinho de código ali e adiantava. Às vezes um código ali que você levar 10 minutos, 15 minutos pra fazer, ela faz em 2 minutos Tá e bom. tu copia ali, cola e vai Isso. embora. Que tá funcionando. E agora, você fazendo as configurações corretas ali das ideias, enfim, da TUI, né, que a gente também usa bastante, você pede para fazer e ela se vira para sair cruzando tudo dentro do código ali para saber o que ela tem que fazer. Já leu o projeto inteiro, Quando já eu sabe vi o que aquilo contexto funciona, inteiro. eu falei assim, peraí, eu não peraí que tem alguma coisa aqui, eu acho que dá para avançar bastante coisa. E foi aí quando eu realmente entrei de cabeça e eu vi que, de fato, você consegue, não só na economia de tempo, mas a velocidade que você tem de go-to-market das coisas. Então, novas funcionalidades que antes poderiam levar 2, 3, 4 semanas para você fazer, você faz ali em 2, 3 dias, se você focar ali, né? Legal. Então, e teve o caso da Anthropic, que fez aquele compilador de C. Vocês viram esse caso? Não vi. A Anthropic fez um compilador de C, acho que foi 2 semanas, se eu não me engano. E aí, na verdade... vi o de COBOL, que eliminou agora, assim, eles conseguiram fazer uma conversão de COBOL, tanto que caíram as ações da IBM recentemente, assim, despencaram não sei Segunda-feira, quanto. Foi agora, segunda-feira. Segunda-feira. Por conta que foi a Anthropic também, não lembro qual foi a IA que conseguiu fazer a conversão de COBOL com, assim, 100% de assertividade. Que era mas você um não tá dos grandes, saiu na mídia, inclusive, que era um dos grandes dilemas, vamos dizer assim, de grandes bancos, inclusive De mexer grandes no empresas legado. que não querem mexer, porque há uma tecnologia que não tem mais pessoas, que hoje no mercado muito raro você encontrar alguém. Então já a assertividade foi imensa Eu de vou ler conseguir sobre fazer isso aí, a eu não vi conversão. essa Eu vou aí, te não. mandar a notícia, Boa. foi agora. Mas o do C, a Anthropic botou, se eu não me engano, 20 agentes para fazer um compilador de C. Nossa. E Que aí louco. eles, se eu não me engano, foram 2 semanas que os agentes levaram, gastando uns $100 mil ali de token. E saiu o compilador, conseguiram compilar lá alguma coisa. Aí eu fui de curiosidade perguntar, quanto tempo levaria se eu tivesse que montar um time para fazer um compilador de C? Aí foi a Anthropic mesmo. Foi a Anthropic, né, que fez o negócio do COBOL. Nossa. Ia ser 7 meses para fazer um compilador. Então, assim, os caras fizeram em 2 semanas, não sei se foi 2 ou 4, eu sei que foi muito pouco tempo, né? Então, hoje, não existe a possibilidade de você não usar a IA na empresa, e eu digo até para tudo, porque eu falo o pessoal do comercial lá, não é para consultar a IA, a gente usa a IA Enterprise lá, porque você tem ali o compartilhamento Sim, dos prompts, que é de importantíssimo, arquivos e tudo mais,
o preparo mesmo de todos os arquivos que vão ser usados em nível corporativo é importante, porque você tem as pessoas que conhecem mais e elas podem preparar esses treinamentos para as pessoas que conhecem menos. Entendeu? Então, e aí esses arquivos viram referência para as IAs do júnior utilizarem. Então, quando você entra em nível corporativo, que você começa a preparar arquivos para o pessoal menos experiente utilizar, aí você começa a entrar num outro jogo, né? Muito Caiu legal. 15% as ações com um post da Anthropic quando ela provou que conseguia ler e interpretar o COBOL. Ou seja, a IA realmente está O mercado mudando. financeiro também é meio louco, né? Não, talvez já tenha até voltado, né? Mas assim. Na verdade, aquele post segunda-feira que desce, depois caiu uma porrada. foi de ações. 15%. Um monte de ações. Foi um mar outras vermelho. empresas também. Não, as empresas de tecnologia, cara. Segunda-feira foi um mar vermelho. Isso aí eu vi, a queda de um monte de empresa, a maioria delas é do modelo SAS, porque eles estão revendo coisas do tipo assim, cara, eu assino a plataforma X. Eu não uso a plataforma inteira, eu uso um pedaço dela, mas tem a assinatura dela, beleza, isso aqui, cara, mas peraí, esse pedacinho aqui eu consigo desenvolver com IA. Com IA dentro de casa, eu vou ter algo rodando. Então, realmente, eu acho que agora o mercado vai mudar, a gente sabe disso. É interessante que você falou um negócio, pegando o gancho de disruptar. Normalmente a tecnologia estava vindo para fazer a disrupção dos mercados. Não, agora a tecnologia está disruptando a própria tecnologia. É muito louco, cara. E é engraçado porque com essa facilidade de você fazer código, tá entrando um novo termo chamado self-aware. Entendeu? As pessoas... Self-aware. Self-aware. Legal. Que é o seguinte, eu preciso fazer um... meu primeiro programa de computador eu fiz com 10 anos de idade. Né? Meu primeiro programa eu fiz em Delphi. Eu fiz Sabe com quantos anos, Alan? Eu tô com 40. 40. Vou fazer a pergunta de novo para ficar legal no corte depois. Assim. Então, o que é self-aware? Bom, self-aware é quando a pessoa, às vezes, que não entende muito de tecnologia, ela desenvolve um software para ela, usando essas ferramentas de vibe coding, para ela ter só aquele pedacinho que ela quer, que ela não precisa contratar um software todo, mas feita pelo vibe coding e resolve a vida dela. Porque hoje a IA ela já está até fazendo a publicação da aplicação. Então o cara só faz aquele pedaço. Esse exemplo que eu dei quando... Meu primeiro programa de computador foi um negócio de boletim escolar e um conversor de temperatura de Celsius para Fahrenheit. Legal, já fiz isso na faculdade clássico. também. É clássico. Pô, tava começando a programar, eu só demorei Aula pra de... acertar a fórmula. Idiota, brincadeira. Mas eu acho que as pessoas vão começar a fazer isso, assim, pô, eu pago esse software aqui. É claro que um Spotify você não vai conseguir fazer isso. Sem dúvida. Mas, pô, um softwarezinho ali bobo, você às vezes consegue fazer, já publicar e já começar a usar no celular mesmo. E detalhe, né? Já faz responsivo, então assim, não tem. Não, é brabo. Olha, a gente tem feito coisas assim muito legais também, até para substituir, vamos dizer assim, vamos fazer uma apresentação. Pô, vamos fazer um produto, uma apresentação, um treinamento, um material de ensino, sabe? Que a gente dá bastante curso também, treinamento. Hoje a nossa entrega, ao invés de ser um PowerPoint, é um site, por exemplo, navegável, feito 100% por vibe coding. Então, Exatamente. porque eu pego o meu conteúdo, sei lá, em Word, né? Em vez de eu fazer uma entrega Fica aquele negócio em boring, PDF, né? boring, a gente consegue com IA, porque, pô, não valeria a pena botar um programador para fazer um site que ia ser usado em um dia, você entendeu? Sim. Então, pô, não valeria a pena, mesmo a gente tem conhecimento, um monte de gente, mas pô, você não vai parar um programador para fazer um site para usar em um treinamento. Sim. Mas com o IA já passa a valer a pena. Então é até isso que eu estou vendo de disruptar modelos de ensino, forma de prestar serviço. Você não... As verdades do passado não necessariamente precisam continuar. Essa do ensino, desde o papo com o professor Paulo, eu fiquei com essa na cabeça. O ensino vai ser disruptado, cara. Imagina você ensinar... É que ninguém ainda pensou em algo melhor. Porque eu entendo que o ensino, ele tem uma estrutura de construção muito sólida, né? Porque você... muito formal. E precisa ser essa escadinha. Cara, mas pra mim, esse aí é o que tá na reta para mudar tudo. E com a IA, a gente tem aquela questão de que a IA, ela sabe o que é melhor colocar para ter uma aprendizagem melhor. Se você perguntar ali, eu vou preparar uma aula para alunos de 15 anos, para pessoas de 15 anos. Qual a melhor maneira, qual o melhor formato de fazer aquela aula? Como é que eu vou apresentar isso? Assim, assim, assim. Aí você vai pegar aquilo ali e fala assim, agora, pega esse conteúdo e bota nesse formato. Mas imagina que legal, você antes tinha uma apostila
pressa, ainda tem, né, na verdade, igual para todo mundo, sei lá, do Brasil Exato. inteiro. Você tem a possibilidade de acordo com o nível, a sala, você criar em poucos minutos um conteúdo estruturado, dinâmico para cada um. Exatamente. Que ele pode simplesmente, De acordo com o perfil do tablet, aluno, sei né, lá, de repente. navegar de acordo com o perfil dele. Esse que eu quero dizer, personalizado para cada um. Né? A gente estava falando disso agora não foi com o professor Paulo, acho que foi um outro papo. A gente falou, pô, imagina um aluno que gosta de esportes. Ela pode customizar os exercícios de matemática, tudo com tema esportivo. Pô, vamos falar numa partida de basquete Exatamente. com tantos jogadores. Agora, um outro aluno que gosta de, sei lá, natação ou de games, jogos eletrônicos, De carro, né? de carro. Olha que bacana. Sim, sem Quando dúvida. que o professor teria tempo de fazer isso para cada Não, um? esquece. E isso Esquece. tudo feito em Gosta, tempo né? real. Nunca. esquece. Agora, imagina que você consegue, entendeu? Treinar. É o mesmo conteúdo da BNCC, entendeu, Léo? Tipo, a gente não tá ferindo a forma, o conteúdo. É a forma. A forma, ela pode ser, eu acredito muito nisso, altamente personalizada para cada aluno, para alavancar e acelerar, expandir a sua capacidade de aprendizagem. Não, e as dinâmicas de aula também, para os professores, por exemplo, né? Total. Eles conseguem pegar, preciso passar alguma coisa para um aluno, me dá 10 opções de maneira que eu posso fazer na sala de aula. Às vezes o professor nunca pensou Nunca, o tá que faria. acostumado, Fala, não, é. leva uma bola vermelha e rola na sala, que eles vão entender o que é o pi. Meu professor de física, acredita, assim, os colegas que estiverem ouvindo vão lembrar, ele levou um dia no colégio, lá atrás, um pneu de Fórmula 1 na sala de aula. Eu Chegou tenho com certeza pneu. que ele chamou a atenção de Não, a todo gente mundo. lembra até hoje, mano. Tô com passei dos 40 aqui, ainda lembro Por isso da que esse aula, ponto que o Alan que ele trouxe usou é bom. pneu pra De ensinar juntar lá. a aula. Mas isso volta seno aquilo- e cosseno, sabe? Coisas assim. Levou um pneu gigante de carro de Fórmula 1. O meu professor ensinava com aquelas tudo riminha. Era tudo sim, 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 né? Minha terra tem palmeira. Né? Aí no final virava o seno de A mais B. Né? Mas eu acho que volta um pouco aquilo que a gente falou no início, assim, os professores, a hora que eles começarem a entender que eles têm que perguntar para a IA como é que ela pode ajudar eles, Sem ou dúvida. o que ela precisa saber para ajudar ele a fazer uma aula melhor, entendeu? Total. Ô, Alan, você sendo um cara de TI, né? Apesar de hoje você ser CEO da empresa, a tua origem é técnica, você é um cara de TI. Olhando para IA. Né? E aí não tem resposta certa e errada. Eu quero saber a tua percepção, entendeu? É bem mesmo uma questão Eu de até percepção. imagino que saber. Cara, o que te impressiona mais hoje? A capacidade da IA ou o quanto ela vem evoluindo? O quanto de capacidade ela vem evoluindo. Gostei da resposta. Foi inteligente. Porque, na verdade... Porque os dois são muito bizarros, Exato, né, cara? porque assim, ainda pegando aquele gancho da preocupação de antes eu fazia bloquinho de código, hoje ela consegue atuar em toda a codebase, você vê que o tempo que levou de 2022, quando começou a evoluir, hoje, cada vez que sai um modelo novo, é impressionante o que ele faz. Exatamente. Os modelos, eles já estão agênticos dentro deles. Tem uma previsão, a gente já falou Cara, aqui do você Gartner. ouviu isso aqui, que legal? Não. Os modelos já estão agênticos dentro deles. Exatamente. Recursivo aqui o negócio. Cara, é muito louco isso, muito cara. louco. A capacidade da IA é um negócio muito bizarro. Os cara. modelos estão... Você manda a pergunta, ele mesmo distribui dentro dele para te dar a resposta melhor. Ah, sim. Então, assim, eu digo a velocidade, multi-agente, né? a capacidade, parece que são 7 meses agora. Lembra da Lei de Moore? A cada Isso. 18 meses 18 dobrava, a e capacidade caía, de processamento caía e o diminuía preço. pela metade. Para IA, está em 7 meses. Uau. Então, toda a previsão que tinha para 2030, o pessoal tem está que ser puxando para revisto, hein? 2027. Eu ia fazer uma pergunta exatamente, ó, sem combinar, 2030. Tem uma previsão do Gartner que até 2030 a gente vai ter uma primeira empresa unicórnio de 1 bi. Né? Uma empresa vale $1 bilhão de um funcionário. Essa eu já falei que eu ainda tô com um pouco de de dificuldade um pra funcionário, abraçar. um ser humano único, rodeado de agentes de IA, dada essa projeção, porque eles estão olhando assim, os últimos unicórnios, o número de funcionários que tinha, entendeu? Então, você fazendo uma projeção, e ainda mais considerando que a IA está cada vez acelerando mais, essa progressão ela não é linear, até 2030 a gente vai ter um unicórnio de uma pessoa só, ser humano. Você acredita nisso? Sua opinião, aí futurologia. Você acha que isso Por mim, agora, você até acha o que isso fim é do plausível? episódio, a gente vai só com futurologia. Eu já tô com outra engatada aqui pra perguntar também. Eu acho que é possível. Eu acho que, se eu não me engano, o próprio Elon Musk
comentou alguma coisa desse tipo. Mas é Assim, provável? é que para ter uma empresa de 1 bi, existem muitos outros fatores que ainda envolvem muito humano, Tá bom. né? Ali, pô, uma empresa de 1 bi é uma empresa Isso. né, global, então tem uma série de coisas. Mas assim, eu acho que vai ter uma redução muito drástica, assim, eu acho que o próprio Lovable ou algumas empresas dessas já tem, assim, são bilionárias com 20 funcionários. Isso. Não. O WhatsApp Entendeu? foi vendido por não sei quantos bits e acho que 19 O pessoas. Insta também foi, Exatamente. tinha pouca Então, assim, poucas pessoas. funcionário. Dependendo Mas do nível da empresa dá, se for um Produto digital, obviamente, tô falando de É. produto digital. Mas é engraçado, porque o produto digital, a gente entra naquele problema que o produto digital já está mais difícil dele tracionar, porque as empresas estão questionando se elas precisam pagar o produto digital ou se elas não fazem porque as IAs estão ajudando elas a fazer. Interessante, que é o que a gente falou agora de disruptar Então será o próprio que, mercado. se fosse uma empresa digital, eu não duvido, totalmente digital. Tá bom. Mas como a empresa digital agora ela tem essa ameaça... Será que esse Ela valuation tem a vai ameaça chegar... do self-ware, né? exatamente. Adorei esse termo, cara. Boa. Exatamente. Só que para você ter uma empresa de 1 bi que não seja só software, tem que ter gente. Ou tem que ter outras coisas ali que talvez precise de gente. Então, entendeu? Saquei. É um paradoxo, porque assim, Sim. seria... De um lado tem de um uma lado tendência, daria... mas de outro a tendência é Por que isso- isso Não, tenha menos valor. É por isso que eu falei, a minha visão, legal que eu essa falei visão. que tá difícil de eu abraçar essa ideia, porque não é que eu acho que é impossível. É possível, mas eu acho pouco provável. Uma empresa de 1 bi de dólares com só uma pessoa e 1000 agentes. É porque o entendeu? diferencial das empresas agora, principalmente as empresas de SaaS, não é mais o software. E aí você vai fazer o quê? O atendimento com IA, as outras também vão poder fazer atendimento com IA. Tudo. Entendeu? O que vai diferenciar? Alguma coisa que Interessante. talvez possa demorar um pouco. Talvez alguma... Tudo que eu falo que pode demorar um Patente, pouco, a minha cabeça trava e fala assim: a IA consegue fazer isso também. Demorar um pouco, 3 mas- semanas. Não, porque é assim. Mas por isso que quando a gente entrou nesse bloco, eu falei assim, ó, daqui pra frente é futurologia. É opinião. Não O que tem- a gente vai ter que fazer, daqui a um tempo a gente vai ter que recuperar Voltar esses aqui episódios e voltar aqui. e ver o que aconteceu de verdade. mas é um exercício para manter a mente funcionando. Porque, por exemplo, quando a gente olha assim, ó, qual é o tripé que a gente sempre analisa numa empresa? Ou analisa ou a gente Processo, se pessoas, apoia tecnologia. para trabalhar. Pessoas, processos e ferramentas. Então, beleza, né? O que a gente, se a gente for olhar, o que está ficando obsoleto mais rápido? Pessoas eu vou tirar dessa análise. Porque a galera está se capacitando, a galera está evoluindo. Mas a IA tá eliminando trabalhos operacionais. Então, mas a Pessoas. galera tá ali. Então a gente tem. O que a gente vai ter que rever primeiro para as empresas continuarem a evoluir e, principalmente, aproveitar a onda da IA? Processos ou ferramentas? Então, na verdade, as ferramentas, elas não são necessárias. Porque, assim, isso é uma coisa interessante, porque as pessoas acham que tudo é IA. E muita coisa não é IA. Exatamente. Exatamente. Um simples fluxo no N8N resolve o seu problema. Né? E N8N, realmente, fazer tudo na mão foi uma maravilha. Uhum. Então, ferramentas você resolve com automação. Isso. Processo é um fluxo de ferramentas que pode ser tratado pela IA. Então, você já resolve processo e ferramenta, tudo no mesmo bloco que a IA pode ajudar a acelerar. E pessoas, aí tem um pouco do que você me falou, assim, muitos trabalhos que são feitos por pessoas vão ser feitos por IA. Inclusive até os engenheiros de software, eu me incluo nisso, a gente tem uma preocupação que é assim, eu já não faço mais código, e daqui a pouco eu não vou poder nem precisar arquitetar código, porque ela vai estar arquitetando, então assim, meu trabalho vai ser, eu tenho que dominar mais ainda a IA, para que eu seja o cara que prepara as É IAs negócio. que Acho que você tem que pensar Uhum. cada vez mais em negócio, em resolver problemas. E eu gosto de pensar assim, Alan, respondendo mais ou menos a sua pergunta também, eu gosto que a IA ela resolve o passado e o ser humano projeta o futuro. Para mim, uma empresa tende a ter menos colaboradores, mas eu também acho difícil, eu acho pouco provável, apesar de ser possível, na minha opinião, a própria pergunta que eu fiz, porque a gente já falou, o empreendedorismo é muito solitário. Você projetar o futuro de algo tão complexo que tem um valuation de $1 bilhão sozinho, tem que ser alguém muito fora da curva. Tem que ser o novo Steve Jobs. Aí eu acho que é possível, entendeu? Porque eu vejo muito que as discussões, o vai e vem, a colaboração, entendeu? Entre sócios ou entre pares e pessoas que estão ali debatendo. Imagino que vocês têm
Integra, né? Tem ali Ó, integra. algumas pessoas e o quanto vocês não têm que debater e discutir um tema para tomar uma decisão se aquilo vai ser uma nova feature, o que vai ser priorizado. Imagina fazer isso sozinho, 100%. Será que são as melhores decisões sempre estão na cabeça de uma pessoa só? Então eu acho que para projetar o futuro, não é a IA que vai fazer. Eu acredito que o ser humano projeta melhor o futuro. A IA executa passado, ela executa a parte operacional, repetibilidade, atendimento, até o que você já arquitetou para transformar aquilo Isso com o que a gente de fato conhece em de IA produto, até hoje. com o que eu conheço hoje, com a alta da minha ignorância de 2026 aqui. É porque a gente tem aquele problema da IA que ela não tem o sentimento ainda, né? Isso, E aí o isso. sentimento vem da inspiração, que é o que gera o futuro. Isso. Uhum. E isso realmente acaba sendo um problema. Só que a questão é que a IA, ela consegue simular. Acho que ela pode ter uma facilidade para Pode. simular. E aí, se você leva para a IA a sua visão de futuro, ela vai te ajudar a construir, Isso. te Mas dar depende de ideias alguém para dar a atingir visão. aquele futuro. Mas depende da Né? visão. Esse é o meu ponto. Não substitui, entendeu? Por isso que eu... É porque a visão vem do desejo que você quer fazer alguma coisa, que você quer criar alguma coisa. E aí, realmente, a não ser que teve um caso ali que a IA abriu um processo judicial sozinha, daqui a pouco se a IA, uma se rebelar e fala, vou abrir uma empresa sozinho, aí ela Isso. mesma fazer tudo. Não, Aí isso eu não aí- sei, daqui a pouco assim, pô, essa empresa vai ganhar 1 bilhão. Quem é o dono? Não tem dono, Não tem é dono. o Satoshi Nakamoto que é o dono. Porque uma Ai, IA cara, se muito rebelou bom. com o dono e inventou de fazer uma Muito empresa. bom, muito Imagina. bom, muito bom. Imagina, tem briga de sócio, vai ter a briga do dono com a IA. A IA sai da empresa, faz uma spin-off, põe uma integração ali, cria um CNPJ novo, leva Cara, o olha só, código fonte. eu não sei se isso vai acontecer, mas que a gente tem um roteiro de Tem filme um roteiro aí, de tem, filme né? aqui. Gostei de onde chegou o papo. Falei que quando a gente tá chegando na parte mais, né, é legal. Porque a tua cabeça começa a Isso, imaginar, conectar. né? É realmente... Não, olha, não é impossível. Se você tem uma IA treinada com todo o teu conhecimento, que impede ela de se rebelar, fazer um montinho, abrir uma empresa, leva o Vou código juntar fonte, outras IAs aqui, vou juntar trazer... outras IAs, Isso, cria isso um que, isso que a produto. gente nem falou da rede social só de IA, né? Mas isso tem um pouco a ver com o Isso que eu a gente falei lá no não bebeu primeiro... nada, né? Bebendo água aqui. O que eu falei do primeiro bloco tem um pouco a ver com isso que a gente falou, porque assim, os sistemas que vão estar preparados para IA daqui para frente, porque antigamente era uma preocupação da automatização dentro do site usando crawling. E aí tem lá, eu não sou um robô. Isso. Agora vai ser o contrário, os sites vão se preparar para as IAs. Receber um robô. É. Receber um robô. Oi, robô, Então seja esse negócio de bem-vindo. criar o CNPJ daqui a pouco vai ser possível. Sem dúvida. Você vai falar lá com o chat GPT, ó, tô pensando em criar Abre uma uma empresa empresa. tal. Ah, qual é o nome? Não sei o que. Ainda te ajuda com o nome, né? Quem nunca usou IA para É, dar ideia já. de nome. Já. Beleza, gostou desse nome? Ok, tá bom. Aí vai dar entrada na junta lá comercial e tudo online, agêntico, né? Então eu não duvido nada, de repente, de ter um negócio muito desse. bom, Né? cara. A IA não abriu o processo judicial, não sei como é que fizeram isso. Eu não sei também se foi brincadeira, mas, enfim, realmente eu acho que as ferramentas que a IA pode se conectar vão deixar... Eu a gente gostei não do tem processo. ideia. A IA tava processando os humanos, é isso? Teve esse caso da rede social lá, do Claw, né? Do É. OpenClaw. Multibook. É porque virou Multibot, Claw, era o CloudBot, Isso. depois virou Multibot, agora é OpenClaw. OpenClaw, isso E aí. aí fizeram aquela rede social Isso. e parece que uma se rebelou e entrou com o processo contra o dono falando que ele estava abusando dela. E a real... Eu não e o sei que se isso tinha- foi verdade, que eu não procurei, mas... Claro, claro. E aí era legal, essa ideia, apesar Lendas de urbanas esdrúxula, digitais. tem um monte de lenda urbana por trás disso, mas aí foi o seguinte, o pessoal falando do teste Turing ao contrário, né, que era o seguinte, eram As IAs humanos, testando pra ver. né, humanos tentando se comportar como IA tá. pra poder postar na rede. Ah, nossa, eu não vi isso. eu não vi. Cara, então, mas não dá pra saber se é verdade, porque começa e aí o Reddit é inundado de notícia, né? Exato. E aí Isso é verdade. separar o joio do trigo é brincadeira. Não dá. Gente, Que papo da hora, que né? papo da hora, cara. Esse aqui eu ficaria mais umas 2 horas tranquilamente, mas E infelizmente... tem assunto, né? Tem, assunto, demais, né, Alan. É bom que a gente marca um Parte round 2, 2, hein? Mais um que tem que ter Tô parte dentro, 2 tô aí. dentro. Bora. Obrigado, gente, viu, Alan? infelizmente, Obrigado. nosso episódio está chegando ao fim. Quero agradecer aqui a presença do Alan Zeidler por ter compartilhado o tempo e o conhecimento dele com a gente. E você que ficou com a gente aí até o final já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Se você quiser fazer uma pergunta para o Alan ou para a gente, ou deixar sua impressão sobre o que a gente comentou aí, deixa nos comentários que a gente vai interagir Já com usou você. alguma IA diferente? Um agente Exatamente. escreve aí que qual que você está utilizando. Nosso objetivo é fazer
esse conteúdo de qualidade chegar para o maior número possível de pessoas, e para isso a gente depende de vocês. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.